Graças e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu vou ler sobre uma história que está em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 26. Vamos lá? Um dia, quando ele estava ensinando, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados ali perto. Estes homens surgiam de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Nisto, chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem por meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar até ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto acima dele, tiraram algumas telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: Amigo, os seus pecados estão perdoados. Quem é este homem que blasfema contra Deus? Pensavam os fariseus e os mestres da lei. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Pois para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre seus pés, pegou a sua maca, em que estava deitado, e foi para casa glorificando a Deus. Todos que estavam ali ficaram cheios de espanto e temor, e glorificavam a Deus dizendo: Hoje vimos coisas realmente notáveis. Talvez você esteja passando por algum momento difícil ou esperando algum milagre de Deus. E nós entendemos que tudo que vem de Deus vem por meio da fé, através da fé. Esse texto nos ensina alguns princípios que nós poderíamos seguir para poder alcançar esses milagres e essas coisas que Deus tem para nós. Ok? Então vamos lá. O primeiro princípio seria a disposição. No versículo 18 diz o seguinte: Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. É só um trechinho do versículo 18. Essa parte desse texto, ele fala que alguns homens trouxeram um paralítico com a maca até Jesus. Eles não levaram Jesus até o paralítico. Isso traz disposição, mostra disposição da pessoa querer fazer acontecer, de querer mudança, de querer ver o milagre acontecendo. Como nós temos, por exemplo, também a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5:25. Muitas pessoas estão em busca do milagre do emprego, em busca do milagre da promoção, mas não estão se esforçando, não estão se dedicando, não estão correndo atrás, não estão mostrando o que a empresa está pedindo para você poder chegar a ser promovido ou a ser contratado num novo emprego. Qual tem sido a sua disposição? O que você tem feito para poder alcançar aquele milagre? O segundo princípio é buscar no lugar certo. No verso 18 diz o seguinte: Tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Onde você tem buscado o seu milagre? Tem sido num pastor? Tem sido em outra pessoa? Tem sido na economia? Em João, no capítulo 5, do 1 ao 15, fala de um tanque chamado Betesda, onde muitos esperavam por um milagre. As pessoas ficavam em volta desse tanque, e assim que um anjo descesse dos céus e agitasse as águas, o primeiro que entrasse no tanque sairia curado. Esse era o milagre que acontecia naquele lugar. Mas nessa história também relata que Jesus estava lá, mas os enfermos que estavam ali ao redor do tanque não perceberam, porque eles estavam com um foco no agito das águas. Comparando com os dias de hoje, muitas pessoas estão decepcionadas e frustradas. Por quê? Porque estão colocando as suas expectativas no lugar errado. O terceiro princípio é a determinação. No verso 19 diz o seguinte: Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado. Ser determinado é saber o que queremos, é ser decidido. E há pessoas que, porque não deu certo hoje, eles simplesmente vão embora, deixa pra lá, desistem, esquecem. E nesse versículo nós vemos que eles chegaram, os amigos do paralítico chegaram com ele lá na casa onde Jesus estava, mas não sabiam por onde entrar. Só que eles não foram embora. E isso nos leva ao nosso quarto princípio, que é buscar uma solução alternativa. No verso 19 ainda diz o seguinte: Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura que fizeram no telhado. Não adianta ficar murmurando, reclamando,
Poxa, eu fui abrir um negócio, não deu certo. Poxa, tentar outro, vamos tentar outra coisa. Não é porque uma coisa não deu certo que eu vou desistir dos meus sonhos ou desistir daquilo que Deus tem para mim. O quinto princípio é a fé através de atitudes. No verso 20 diz o seguinte: vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: amigo, os seus pecados estão perdoados. Mas no começo, que é o que eu quero enfatizar, diz o seguinte: vendo a fé que eles demonstravam. Poxa, mas como eles demonstravam a fé? A fé é algo visto, assim, algo palpável? Não. A fé é demonstrada através de nossas atitudes, nossas ações, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Jesus viu nessa história qual foi o esforço e a determinação dos amigos do paralítico, daqueles homens que levaram o paralítico até Jesus. E através disso, Jesus reconheceu a fé que aqueles homens tinham de que Jesus o curaria, de que ele o curaria. Então Jesus está vendo todo o nosso desempenho, toda a nossa gratidão, todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós fazemos tanto para a obra dele quanto para a nossa vida pessoal, no nosso dia a dia aqui na Terra. E qual foi o resultado desses 5 princípios aplicados nesse versículo, nesse texto que nós lemos? Nós vemos no versículo 25 e 26, dizendo o seguinte: imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Todos ficam maravilhados quando um milagre acontece. Todos ficam cheios de temor porque reconhecem a soberania e o poder de Deus. Mas nós o glorificamos porque Ele é Deus, Ele é Pai. E sabemos que tudo podemos com Ele ao nosso lado. Amém? Deus abençoe vocês. Sigam esses 5 princípios. Acredito que vocês alcançarão o milagre que buscam. Amém? Até mais.